Em João capítulo 21, quando Pedro decidiu voltar a pescar, depois de haver negado Jesus, aquela história toda, já depois da ressurreição, Jesus aparece à beira da praia e, como Jesus estava distante, devia ter aí mais ou menos uns 200, 300 metros do barco que estava no mar. Jesus então grita da praia para eles: filhos, tem de alguma coisa que comer? E eles disseram não. Jesus disse: lança a rede para o outro lado do barco e achareis. E a história toda se desenvolve ali naquele momento, mas ela se desenvolve mais na busca da restauração do coração de Pedro. Porque Pedro, depois de haver negado Jesus, ele imaginou e acreditou que para ele não tinha mais jeito. Por isso que ele voltou a pescar, voltou para o seu trabalho, abandonou tudo, deixou tudo para lá e disse para os discípulos: vou voltar a pescar. Mas Jesus tinha dito para ele há tempos atrás que faria dele pescador de homens. Jesus contava com ele e Jesus não tinha desistido dele. E Jesus foi lá para buscá-lo em uma atitude de amor incalculável, imprescindível, inimaginável. Jesus chega para eles e grita da praia e depois convida-os a jantar, a comer ali o peixinho que já estava assando. E ninguém ousava perguntar quem era aquele homem, porque todos conheceram que era Jesus. E Jesus então dirige-se a Pedro e começa a fazer perguntas, né? Porque Jesus nunca se pôs a conversar coisas que não interessassem. Todo tempo para Jesus sempre foi oportuno. E Jesus começou a bater um papo com Pedro, mas não foi um papo qualquer. Foi um papo para a restauração do coração de Pedro, que acreditava que para ele não tinha mais jeito, porque ele havia negado Jesus de forma contundente, 3 vezes seguidas uma das outras. E o pior de tudo é que Jesus já havia dito para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aquilo tudo veio como turbilhão na mente de Pedro, porque Pedro acreditava que ele realmente nunca fosse negar a Jesus, que ele nunca fosse cometer aquele pecado, que ele nunca fosse cometer aquele erro. No entanto, no momento nevrálgico da sua vida, em que ele teve que decidir quem realmente ele era, ele simplesmente negou a fé, negou Jesus e acabou tirando dele mesmo a máscara. E, enfim, Pedro ficou muito mal, muito doente, então é por isso que ele voltou a pescar. E imagino como não deve ter sido aquela noite de Pedro pescando sem apanhar nada. Mas no final do dia, já raiando o dia, já no final da madrugada, Jesus se apresenta a ele como uma luz enorme no final daquele túnel escuro de Pedro. E Jesus pergunta para Pedro, já na praia ali, junto com os peixes, junto com os outros que estavam calados, que provavelmente estavam esperando Jesus dar um sabão em Pedro, provavelmente esperava que Jesus... vamos ver agora o que Jesus vai falar para Pedro, né? Vamos ouvir o que Jesus vai dizer para Pedro agora, o sabão, né? A lição de moral, né? Uma chicotada, chibatadas por Pedro haver negado
que conhecia ele lá na casa de Caifás, diante de todos. Vamos ouvir, vamos sentar para ouvir. E que o que eles ouviram foi algo que restaurou a vida não só de Pedro, mas de todos que estavam ali. Restaurou a fé no coração de Pedro. E Jesus dirige-se a Pedro e faz 3 perguntas. 3 perguntas profundas, 3 perguntas importantes, 3 perguntas que é a pergunta das perguntas e que serviu para todos ali e que servem para todos nós até hoje. Eu sempre costumo dizer, porque na Bíblia existem grandes perguntas, mas esta é também a pergunta das perguntas, a maior pergunta e a grande pergunta que Jesus faz para Pedro é a seguinte. Lá em João capítulo 21, se você for lendo, você vai encontrar. Jesus faz a pergunta a Pedro. São 3 perguntas. 3 perguntas parecidas para a cura de Pedro. E não só para a cura de Pedro, mas para a cura de todos nós. Para a cura das nossas culpas. Para a cura das nossas esquisitices. Para a cura das nossas loucuras, das nossas coisas, das nossas negações acerca do amor de Deus, do amor de Jesus em nossa vida, para a culpa e para as coisas que muitas vezes nós dizemos que não vamos fazer diante de Deus, mas nós acabamos fazendo, e os pecados que a gente comete todos os dias, toda hora, todos os instantes, e a gente jura para Deus todos os dias que a gente não vai fazer mais e a gente acaba fazendo. Na verdade, precisamos ser curados de muitas coisas, de muitas esquisitices dentro de nossas vidas psicológicas que acabam trazendo problemas para as nossas vidas sociais, exteriores, de modo geral. E Pedro, assim como nós, encontrava-se naquela situação de total degeneração espiritual, da falta de crença, da falta de certeza, na dúvida, no medo, na ansiedade e na descrença de si mesmo. Pedro deixou de acreditar em si mesmo depois de ter negado a Jesus, e muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente deixa de acreditar em nós mesmos. Então existem 2 caminhos a seguir: ou o caminho do cinismo, ou o caminho da tristeza, de abandonar tudo, de voltar a pescar, de voltar na vida da sutileza perdida e amargurada diante dos céus e diante de tudo, diante de todos, diante dos passos, diante das decisões, e a gente se embrutece, se petrifica, se endurece quanto a tudo que possa surtir de fé à nossa frente. De fé relacionada a Deus, daquilo que a gente acredita. E aí a gente vai morrendo. Mas Jesus apresentou-se à praia. Jesus apresenta-se à sua praia, a praia da sua vida, para chamá-lo na conversa em particular e dizer, olhar nos olhos e perguntar, e fazer a grande pergunta para você, fazer a grande pergunta para mim: tu me amas? Esta é a grande pergunta, essa é a grande pergunta. E a grande resposta de Pedro na terceira pergunta foi a seguinte: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Esta é a grande resposta, esta é a grande pergunta e esta é a grande resposta. O que nós precisamos saber é se realmente nós amamos Jesus, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas hipocrisias, apesar das nossas falsidades ideológicas diante dos céus, apesar dos nossos olhares, apesar do que vai no coração e no pensamento. O que nós precisamos saber
e ter a certeza e a convicção é de dizer, olhar nos olhos de Deus e de Jesus e dizer: Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes que eu te amo, restaura a minha vida, restaura o meu coração como as torrentes do Negueb. Então, olha, essa é a grande pergunta e essa é a grande resposta, sabe? Essa é a grande pergunta que Jesus te faz, que Jesus faz a mim, que Jesus faz a você. Tu me amas? Tu me amas mais do que tudo? E a grande resposta vai depender de você. Aí, a partir daí, a vida será vivida com abundância e com alegria. Então, a resposta é individual e a pergunta também é pessoal, de Deus para você, de Deus para mim. E a minha resposta é também particular, da minha boca e do meu coração para Deus. Essa é a grande resposta e esta é a grande pergunta. A grande pergunta é: tu amas a Jesus? E a grande resposta é: Senhor, Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Tomara que seja essa a pergunta, porque esta resposta, a sua resposta, vai surtir efeito para a sua vida toda, eternamente. Espero que você tenha entendido. Um grande abraço, grande beijo no coração. Até então.